Ora, boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio do Pós a Técnica. Eu sou o Gonçalo. Hoje, como podem ver pelo título deste episódio, não é para falar da NBA, porque não é que esteja a passar por uma fase pouco quente, porque estamos ali perto do final da janela de trocas na Liga Norte-Americana de Basquetebol, mas hoje, como é óbvio, fazer aqui um bocadinho o ponto de situação, de balanço, digamos assim, nesta primeira volta. Já vamos aqui com uma primeira volta da Liga Betclic masculina. Não só da Liga, também olhar um bocadinho também para a taça, para o aumento de algumas equipas também do nosso campeonato, e depois, como é óbvio, também olharmos um bocadinho para os pré-convocados da nossa seleção nacional, que terá depois aqui a janela, creio para final do mês de fevereiro. Comigo, como não podia deixar de ser, o José Barbosa ainda tem a licença de paternidade no que diz respeito a podcasts, porque é um bocado complicado para ele gravar com uma pequenina, pronto, ali ao lado, não é? Mas hoje, novamente, tal como no episódio que gravei em novembro, novamente aqui o Samuel. Samuel, como é que tu estás? Tudo bem? Viva, muito obrigado, espero que estejas bem, Gonçalo, e todos aqueles que nos veem e ouvem, espero que estejam bem, abrigados dessa tempestade Ingrid que anda por aí. E não está a ser meiga, e não está a ser meiga. Não, Isto é muito vento, é muito frio, chuva um bocadinho, mas quando cai, cai bem, enfim. chuva um bocadinho, fala por ti, porque aqui no norte chove e não é pouco, e não é pouco. Epá, e imagina, aqui é fases, porque aqui tens fases em que eu, por exemplo, hoje estava no trabalho e por acaso calhou vir só um bocadinho à rua só para ver como é que estavam as coisas, e do nada cai uma porradão de água, não tem mesmo outra expressão, é mesmo uma carga de água enorme, e depois para, do nada, parou, ficou nublado na mesma, parou, pronto, e depois a vida continua, mas de vez em quando é só assim aquelas cargas de água muito fortes, e depois abranda, mas pronto, nos ouvi dizer que já para ir para cima já não é bem o caso, ouvi dizer. Aqui está forte e feio mesmo. Ora, muito bem. Olha, nós, curiosamente, quando gravámos o último episódio em novembro, olhando aqui muito rapidamente para a tabela em si, assim de cabeça recordando a tabela que tínhamos no final de novembro, foi quando nós gravámos o episódio também para fazer um bocadinho o apanhado dos jogos da altura, da dupla jornada da nossa seleção, neste apuramento para o Mundial, assim é que é. Uhum. É curioso que, Samuel, a tabela classificativa em si não mudou de forma muito radical. Isto é, houve aqui equipas que, se houve aqui uma mudança, digamos assim, de posição, foi assim mais um lugar acima, um lugar abaixo. Começando já aqui com ponto de partida. Viste aqui alguma diferença muito grande de novembro até agora para janeiro? Porque parece que já faz aqui 2 meses desde que gravámos, e é verdade que muita coisa pode ter acontecido e aconteceu, mas olhando para a tabela em si, para a tabela apenas, não houve assim grandes alterações em termos de classificação. Diria, Gonçalo, que houve ajustes. Olhando à tabela, vemos claramente equipas que cimentaram a sua posição. Falo do top 4, o Benfica, Sporting, Ovarense e Oliveirense. Houve equipas que andaram aos soluços, falo do Porto. Equipas que caíram um bocadinho na real e acabaram por pôr os pés no chão e já estavam cientes da sua realidade, como o que é Luz, por exemplo. E, e equipas que acabam por viver momentos antagónicos. Por exemplo, o Imortal, e sei que lá vais, mas o Imortal em retoma, já está em lugar de playoff. O Sporting de Braga em queda, a viver de novo um mau momento. Curiosamente, vence o Benfica para a taça e vive agora um mau momento. Foi assim seguido, foi estranho. Cai para o nono lugar. O Vitória Sport Clube parecia que ia retomar, deu uns passos à frente e agora voltou a estagnar. O Galitos parece que está em retoma, mas continua em último, ou seja, tudo continua em aberto. Há aqui uns ajustes de tabela. Depois há uma equipa que se evidencia aqui, que é o Jogueira, que está em sexto lugar, e era uma equipa que se esperava que fosse dar o tombo, digamos assim, de queda na Real, mas ao fim da primeira volta e ao fim de 11 jornadas, é a única equipa do campeonato que venceu Sporting e Porto em casa. E é curioso. Sem dúvida nenhuma. Olha, será que começamos aqui um bocadinho de baixo para cima, digamos assim, olhando aqui um Uhum. bocadinho para as equipas que neste momento, obviamente, ocupam aqui os lugares de,
de descida, neste caso para a Pro Liga, se assim se consumar, se hoje terminasse o campeonato, seriam estas equipas que iriam baixar para a Pro Liga. Tem aqui o caso do Vasta Gama e do Galitos. Samuel, um Vasta Gama que um pouco a imagem do início da época e também ao longo é um pouco a imagem do seu plantel, tem vindo aqui a ter alguns jogadores que têm-se demonstrado claramente ser bons valores do campeonato e que se calhar, mesmo que o Vasta Gama fique ou acabe por descer a divisão, acho que são jogadores que com grande probabilidade ou irão ou continuarão se calhar em Portugal na Liga Betclic masculina, ou quem sabe poderão também dar aqui o salto para uma equipa a nível europeu, num contexto um bocadinho mais acima, digamos assim, com todo o respeito, obviamente, que todos temos por um histórico do basquetebol, mais no basquetebol jovem, como é o caso da equipa do Vasta Gama. E também, Samuel, falando um bocadinho aqui também das duas equipas, também o Galitos, que, como estávamos a falar há pouco em off, uma equipa que a dada altura dava um bocadinho aqui a passar um mau momento, mas com a entrada de Ivan Almeida, que é um jogador que, para o bem e para o mal, é um jogador muito influente na equipa e também, obviamente, na toada ofensiva de qualquer equipa de basquetebol, mas de facto um Galitos que com o Ivan Almeida neste momento conta com 2 vitórias e uma derrota, perdeu apenas agora com o Benfica para a Taça dos Santos, não estou enganado, ou para o campeonato. O campeonato em acerto de calendário, sim. Exatamente. Mas apesar do último lugar, destes lugares, Samuel, tanto o Galitos como o Vasta Gama, são equipas que podem a qualquer momento também dar aqui um salto e inverter um bocadinho esta tendência, digamos assim, menos positiva. Recordo-me perfeitamente, Gonçalo, que há 2 semanas, há poucas semanas, quando foi o jogo entre Vitória e Vasco, estava convencido que o Vitória ia ganhar e ia dar seguimento ao seu bom momento, porque vivia um momento de retoma e, portanto, parecia-me que o Vitória tinha mais equipa do que o Vasco e ia ganhar esse jogo e ia se afastar da zona de despromoção. A verdade é que o Vasco acaba por ganhar esse jogo e consegue a segunda vitória no campeonato e, portanto, significa que o Vasco, ainda que dependente do talento individual e do momento individual de alguns atletas, como o Akoi Youth, como o Rubén Nobre, que marcou 25 pontos ao Benfica, apesar de dependente dessas individualidades, é uma equipa que pode sempre surpreender, ou seja, porque é uma equipa com atitude, é uma equipa que não desiste e se for menosprezado pelos seus adversários, poderá perfeitamente ir à busca, ir à luta por uma vitória que será sempre um balão de oxigênio. Portanto, acaba por ser uma equipa que tem um orçamento humilde, segundo aquilo que me dizem, não é o orçamento mais pequeno da liga, mas é um orçamento ainda assim humilde, é uma equipa que anda com a casa às costas, joga no CDC ou joga no Guifões, e, portanto não é a situação ideal, mas é uma equipa que vai dando luta e vai fazendo prova de vida e portanto está tudo em aberto. 3 vitórias pode não ser suficiente para sobreviver, neste momento tem 2, veremos, porque resta saber a quem é que o Vitória vai ganhar, e o Vitória tem 3 vitórias. Quanto ao Galitos, acaba por ser uma equipa que tem alguns azares a nível de inscrição, tem outros azares por lesão e vai se refazendo no mercado. Vai buscar o Carter, que foi uma excelente contratação, entre outras, e também o Ivan Almeida, que como tu disseste bem, é um jogador que no dia sim em que está focado no jogo per si, digamos assim, é um jogador que dá tudo pela equipa e leva a equipa à vitória. O problema está no reverso da medalha, como se viu, por exemplo, no Benfica, em que não faz uma exibição muito má, mas em que acumula faltas muito cedo, e já o Benfica é uma tarefa muito, muito difícil para todos os adversários, portanto esse fator não veio ajudar o Galitos. Veremos, eu acho que o Ivan Almeida é uma excelente aquisição pelo Galitos. Não deixa de ser curioso que diz-se nesses fóruns da web que o Ivan Almeida terá recusado uma proposta do Futebol Clube do Porto no verão e não era uma proposta nada má e agora vai para o Galitos, não deixa de ser curioso. Ele estava no Crioulo Star, em Cabo Verde, a equipa que ele tem com os irmãos,
E portanto é muito interessante o Galitos, diria que é um novo melão por abrir, eh, porque depende de jogo para jogo, depende de como é que vai encaixar no adversário, depende o que é que como é que está o mood do Ivan Almeida naquele dia e como é que os restantes vão conseguir, eh, desenhar o jogo e portanto estou muito curioso para ver este novo Galitos, sobretudo em jogos contra equipas do seu campeonato, digamos assim, de um Vasco da Gama, um Vitória, um Braga, um Queluz, um Jogueira, nesse aspecto, vamos ver. Portanto, tudo em aberto, não é? Tudo em aberto. Exatamente. E também só tocando na questão do Ivan Almeida, também daquilo que eu sei, porque pronto, também acabo por também por ler algumas coisas, também contarem-me algumas coisas, que de facto, ao que parece, houve mesmo essa proposta. Daquilo que também consegui ouvir e também, de certa forma, apurar, não diria tanto, porque pronto, foi-me contado, um, era uma contratação que, se fosse a confirmar-se, seria uma contratação mais vinda, se calhar, da equipa técnica e de quem coordena a modalidade no clube do Dragão, do que necessariamente ser uma contratação que o clube quisesse mesmo fazer. Porque toda a gente sabe a animosidade, digamos assim, que quando foi a primeira estadia do Ivan Almeida em Portugal, quando obviamente teve há não muito tempo no Benfica, e aquela animosidade, aquelas picardias, digamos assim, não só com os jogadores, mas também principalmente com adeptos e alguns responsáveis também do Foco do Mas Porto sabemos como é que isto para funciona, não é? De hoje para sabemos, amanhã é por marca-se norma um que é muito. triplo, ganha-se uma taça, bate-se no peito e já se é um ídolo e, portanto, isso passa Exatamente. muito Só que rápido. eu aqui tenho sérias dúvidas que isso pudesse acontecer, sabes? Sabes que não sei, não sei, não Será? sei. É daquelas coisas. Já vi casos, Porto, Benfica, por exemplo, no futebol, em que isso passou muito rápido e tu sabes de quem é que eu estou a falar e, portanto, eh, Claro. não sei até que ponto seria um entrave. Estranha-se, depois entranha-se e se correr bem, corre bem e siga. Eu só digo isto por um motivo muito simples: é que, tendo em conta essa animosidade, o povo do Dragão não, não esquece tão facilmente, digamos assim. Acaba por não ter aquela memória tão curta, digamos. Mas pronto, mas é, A é o malta que da é. É o que Invicta é. ou gosta muito ou não gosta nada e, portanto, mas tudo se refaz, tudo se começa Exatamente. do zero e lá não é diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, avançando aqui para equipas que acabam por estar, de certa forma, também aqui em pé de igualdade, digamos assim, né? Equipas que, como falámos há pouco, equipas que conseguiram dar aqui um salto e estar neste momento em fase de playoff, com equipas que têm caído aqui um bocadinho e também aqui com algumas equipas que têm estado aqui um bocadinho mais intermitentes, um bocadinho essa intermitência, olhar aqui um bocadinho também para aquilo que tem sido a época, ou a primeira volta do Braga e do Vitória Sport Clube. Um, o Vitória Sport Clube está sempre aquela dúvida no início da época, durante e no final da época, sobre o que é o Vitória, qual é que é a intenção, o que é que se pretende ser, porque há de facto uh, uma intenção de jogar e apresentar um jogo de uma certa maneira e que com os jogadores certos, obviamente, é um bocadinho verdade lá para Alice, mas com os jogadores certos isso acaba por dar resultado e muitas vezes parece que no plano teórico as coisas estão bem encaminhadas ou que a equipa está bem estruturada para que isso se possa dar, mas depois acabam aqui por ter aqui uma época, tal como a época passada, também que ao final da primeira volta também estavam aqui um bocadinho nestas posições. É uma equipa que já há muito tempo quer regressar, diga mesmo, a uma fase de playoff que já creio que na época passada não foi, também há duas épocas também acabou por ir, e se foi, acabou por ser eliminada na primeira ronda, agora também está aqui uma hora Sim, a sim, sim, sim. falhar. Um, mas claramente o Vitória um bocadinho também intermitente. Intermitente também, Samuel, é o Braga, porque tal como falamos nos primeiros jogos, assim é que é, do campeonato, também durante a pré-época, antes do campeonato começar, falava-se muito nesta questão do Braga ter aqui um plantel ou ter aqui basicamente uma equipa construída para termos 6, 7 jogadores
bons a jogar. Não te sentes que também, de certa forma, é tal questão. Numa fase inicial as coisas estão a correr bem, o momento está a correr bem, mas depois se calhar começam a faltar aqui um bocadinho de pernas, digamos assim, para que eles possam depois também ter aqui um bocadinho mais de continuidade nesta, no andamento desta temporada. Mas passando para ti, olhar também aqui um bocadinho para as equipas do Minho, os eternos rivais do Minho, se assim Sim. podemos dizer, Sporting Clube E é Braga e curioso Vitória Sport. porque o Vitória ganhou 3 jogos, um deles foi contra o Braga, foi na recepção ao Braga. Eu acho que o Vitória, começa mal e é como tu dizes, a segunda parte da época do Vitória é uma equipa sempre diferente, a vários níveis, daquilo que temos visto na primeira metade e tem sido isso, diria que esta é a terceira época em que fico com essa sensação, sendo que esta é a temporada em que fico com menos expectativas, ou seja, vamos para a segunda volta e não vejo propriamente mexidas no plantel do Vitória portanto, não havendo mexidas, isto vai ser Resvés Campo de Ourique, porque pode dar para a manutenção, como de repente pode haver um hecatombe e ser uma desilusão muito grande e há a descida à Pro Liga, o que também seria duro, seria muito complicado. Pronto, o Vitória acho que está nesta luta da manutenção, sobretudo se não mexer no plantel, porque é certo, tem o Malik Jacobs, tem o Jenkins, que jogam bem, são 2 bons jogadores, hum, mas é curto. E quando certo, tem a liderança do Pedro Pinto, tem a liderança do Pedro Bastos, 2 jogadores muito experientes, mas que já não conseguem fazer 35 minutos, 30 minutos sempre a fazer piscinas e percebe-se, é natural. São 2 jogadores muito experientes, hum, mas é natural esta situação. Tem o Bruno Araújo, que está num bom momento de forma, eu diria, o ex-Portimonense, ex-Sporting, hum, que está de regresso ao Vitória, mas lá está, é curto. É uma equipa do Vitória que é curta. Tem o Samuel Pique, ia-me esquecendo dele e não posso, porque acho que é um bom jogador ofensivamente. E o Vitória é curto, sobretudo na defesa. Acho que na defesa o Vitória tem muitos problemas e muitas arestas por limar e nesta fase já não vai lá com a limar, já vai mesmo com alguém para estancar e uma troca. Ainda por cima estamos a 23 de janeiro e o mercado está quase, quase a fechar. Quanto ao Sporting de Braga, é uma equipa que gerou-se muita expectativa, ou seja, é um clube sonante a subir, gera-se muita expectativa, tem um orçamento considerável, quem dera há muitas equipas da Liga ter o orçamento do Sporting de Braga. É, tem jogadores experientes, tem jogadores sonantes, mas vive na intermitência, na constante intermitência de tem uma fase boa, tem uma fase má, depois tem ali 2 3 jogos maus, tem uma vitória boa e não consegue dar seguimento. Eh, Recordo que não começaram muito bem o campeonato, depois ganham ao Oliveirense, têm uma boa fase, têm jogos menos bons, ganham ao Benfica para a Taça de Portugal e a partir daí começam a descer consideravelmente e, se não me engano, na altura estavam no terceiro lugar ou no quarto lugar e neste momento são nonos com 7 derrotas e, portanto, certo, estão empatados com o Imortal e com o Queluz, mas esperava-se mais deste Sporting de Braga que nos últimos jogos tem sido muito Litos Cardoso e Blaylock. Tem sido a dupla. O Litos Cardoso tem sido extremamente consistente, está a fazer uma das melhores épocas dos últimos anos, eu diria. Eu acho que não víamos este Litos, arriscaria a dizer, ou dos tempos do Sporting ou dos tempos do Vitória, porque está a ser uma época muito boa do Litos, muito consistente, a nível de pontos, a nível de assistências. eh, e depois o Blaylock, se tiver espaço, como teve no Dragão, por exemplo, vai tirar e vai fazer bons números. Portanto, tem sido um Braga curto e intermitente. Sim. Achas que isto também foi agora foi anunciado, creio que ontem, se eu não estou enganado,
ou hoje. Estive a verificar isso hoje, agora fiquei aqui um bocadinho na dúvida, mas qualquer das formas. Que a nível dos postos, obviamente que tem aqui um bom leque de jogadores que conseguem oferecer um bocadinho mais de opções do ponto de vista do jogo interior. Eles tiveram aqui um estrangeiro que acabou por sair, o Di Manocci, que acabou por sair meses depois de ter ido para a equipa do Sporting Braga, e foram buscar o Matthew Ellis, um canadiano de 29 anos, que curiosamente fez a época 24-25 no Galitos, mesmo Galitos que está neste momento na Liga Atlética Masculina. Achas que pode ser aqui de certa forma, porque foi um jogador que apresentou bons números quando esteve no Galitos, até mesmo agora a última equipa onde esteve também tinha aqui, fez aqui boas produções, onde pronto, passou agora antes de voltar a Portugal. Achas que é uma forma de tentar tirar um bocadinho aqui mais de pressão de jogadores como Forte, como Luís Cardoso e como Beloc? Não tanto na perspectiva de ter a bola na mão, mas na perspectiva de a carga ofensiva do jogo não estar constantemente sempre em cima dos dois bases desta equipa de Braga. Talvez por aí. E lembro-me, fiz o jogo do Sporting de Braga no Dragão para o campeonato e recordo-me perfeitamente que o Braga perdeu-se no jogo e caiu no resultado muito porque chegava à tabela e não conseguia ganhar os ressaltos. Não conseguia, simplesmente. Chegava à tabela do Porto e, além de falhar eh, lançamentos consideravelmente fáceis ou expectáveis que entrassem, não conseguia ganhar a luta dos ressaltos, não conseguia ganhar as segundas bolas. Era uma equipa pouco coletiva no interior, ou seja, era o Blaylock a pegar e a penetrar para dentro, era a bola para os cantos, era o Leeds a pegar e a lançar de fora. Portanto, há aqui uma falta de músculo, diria, na equipa do Braga. Não ajuda o Moussa Koné continuar de fora, não ajuda de todo. Hum, o Ricardo Monteiro é bom, mas nem sempre está num dia bom e acontece e faz parte e também não pode fazer 30 minutos ou 35 minutos sempre lá dentro. Portanto, vamos ver. Eu estou muito curioso em relação a este atleta, no sentido em que ele vem de uma lesão grave. Ele teve uma lesão grave e estou muito curioso para ver como é que ele vai chegar. Porque ele certamente vai querer reabrir estas portas da Europa. Vamos ver como é que encaixa na equipa do Braga. Às vezes é complicado e temos vários casos que o comprovam, no sentido em que, nesta altura, ou seja, as equipas já trabalham há cerca de meio ano, talvez meio ano, não é? Eh, Sim. e agora estar a introduzir aqui um jogador, muitas vezes há aqui duas coisas, não é? Ou a equipa dá o clique e é um desbloqueador fantástico, ou é um anticorpo que se gera ali que é algo muito estranho e ainda quebra mais a equipa. Lembro-me de ver isso em várias equipas na última época ou há 2 épocas. Eh, acontece. Vamos ver como é que o Braga consegue gerir esta situação. Só dizer que enquanto o Vitória, a meu ver, tem como objetivo a manutenção, o Braga tem claramente o objetivo nos playoffs. E porque não me passa pela cabeça que no Braga se pense só na manutenção. Por muito que, e isto é curioso, quando eu fui a Braga fazer o jogo com o Oliveirense, disseram-me lá: não, nosso objetivo é a manutenção. E eu acho que isso é ser demasiado modesto. Mas vamos ver. E até mesmo porque, olhando na questão dos avos a fora, até mesmo nos próprios postos que o Braga tem ao seu dispor, tinha ao seu dispor antes da entrada do Uhum. Matthew Ellis, não eram necessariamente postos de estar lá dentro, de estar a partir pedra, como se costuma dizer, estar lá Sim, dentro sim, de sim. costas para o cesto, estar ali. São jogadores, são tipo de postos, e até mesmo a própria maneira de jogar do Braga com esses postos, assim o obriga, porque são jogadores, como o caso do Candido Saca agora, numa fase mais recente dos últimos anos da sua carreira, tem desenvolvido aqui o lançamento exterior, que ajuda um bocadinho também a espaçar um bocadinho mais o campo, mas lá está, é preciso muitas vezes também espaçar o campo é bom, mas também às vezes é preciso ter jogadores, ter
ter extremos, ter mesmo bases, tenham a capacidade de entrar para o sexto e consigam também, mesmo com mismatch ou com desvantagens a seu favor ou não, em tamanho, conseguir aqui tomar decisões mais rápido. E é como tu disseste bem, tem que ser um jogador com uma adaptabilidade muito forte para que possa entrar a meio da época e consiga ele entrar bem, a equipa nem sentir a diferença com ele, diferença no sentido da dinâmica da equipa. Ele conseguir entrar bem e é tal coisa. Isto hoje em dia, estas apostas a meio da época, muitas vezes é muito hit or miss, ou acerta-se e corre muito bem, ou então depois andam ali um bocadinho à tona e continuam sempre na mesma toada, mas E vamos ver o que é que. ao mesmo tempo, já agora é também o perigo das equipas técnicas serem enganadas por agentes. Sim, O jogador teve uma lesão, mas já está recuperado e o atleta chega e nos primeiros treinos detecta-se logo que a lesão não está curada. Isto acontece portanto, há jogadores que vêm às equipas só uma semana e depois vão embora. Portanto, nós não vemos muito este jogo de bastidores, ou o mero adepto, digamos assim, não vê este jogo de bastidores, mas isto acontece porque há agentes que mentem, há atletas que mentem, portanto, e muitas vezes conseguem passar e mais tarde é que se percebe que havia ali algo e por isso é que não encaixava e por isso é que não funcionava. É muito complicado. E o orçamento não estica e isso ainda complica mais. Já agora, deixa-me só acrescentar aqui sobre o Cândido Sá, ainda bem que tocaste, porque o Cândido Sá também foi uma contratação sonante para o Sporting de Braga, e ainda se espera ver o verdadeiro Cândido Sá neste Sporting de Braga. Mas é preciso dizer que ele tem lidado com alguns problemas físicos, não jogou contra o Porto, por exemplo. Eh, Vamos ver se regressa rapidamente, ainda há tempo de ajudar a seleção. E se esta segunda metade de época revela o verdadeiro Cândido Sá, que até vimos no Eurobasket. sim, sem dúvida. Olha, avançando aqui para equipas que eu gosto particularmente delas, porque são equipas que, independentemente do adversário que tenham à frente, do momento de forma dos jogadores que inclusive tenham dentro de campo, são equipas que se mantêm muito fiéis à sua maneira de jogar, ao seu esquema de jogo, e muito graças às equipas técnicas que estão nessas equipas, que é o caso do Imortal e do Jogueira. Duas equipas que nós, quando gravámos há 2 meses, estavam aqui um bocadinho também ali na intermitência entre entrar e sair da zona de playoff, do top 8 do campeonato. Mas, Samuel, neste momento o Imortal, com uma ideia de jogo muito, muito própria, uma ideia de jogo muito de atacar muito o pintado, de atacar muito a tabela ofensiva, atacar muito o ressalto, para garantir mais posses de bola, digamos assim, perdão, ao longo de toda a partida. E, como tu falaste há pouco, um Jogueira que até agora foi a única equipa que conseguiu vencer Sporting e Porto no Caldeirão. Aquilo não é um pavilhão, aquilo é um caldeirão, porque aquilo quando Sim, é pequeno, mas quando enche, ouve-se e os tambores fazem-se ouvir e é um é caldeirão que pega é fogo. um calor infernal. Sim, mas olha, dizer-te que os treinadores do Imortal, tanto na masculina como na feminina, são para mim, dos treinadores mais promissores do nosso basquetebol. No caso do Pires, que está no masculino, é para mim um excelente treinador, o Bernardo Pires. Tem apresentado excelentes ideias e tem promovido muito bem os jovens da sua equipa. Se não me engano, a gente falou disto no outro episódio em novembro. E o Imortal continua muito fidedigno a si. Certo, tem estrangeiros bons, como o Kennedy, mas depois tem massa portuguesa muito boa. O André Silva, que foi MVP de novembro, ou de dezembro, foi de dezembro. O André Silva é muito bom. Eu já há um ano dizia que ele merecia dar o salto, continuo a dizê-lo. É para mim um dos melhores bases do nosso campeonato. Eu acho incrível quando é, por exemplo, Alvarense e Imortal, em que tens de um lado o António Monteiro, Miguel Monteiro, e do outro lado tens o André Silva, dois bases aveirenses. Eu acho isso
incrível. Mas depois o Imortal tem outros talentos, o Salvador Vitor, o Luís Silva, que vem do Porto e está a afirmar-se, está a conseguir ter tempo. Portanto, o Imortal é uma equipa temível em casa, acho que é a sua principal fortaleza. Leva 4 vitórias, é uma equipa que vai de menos a mais. Eu acho que vai continuar a crescer. Não me surpreenderia se o Imortal fosse para os playoffs, no sexto lugar, por exemplo. No sexto, no sétimo, não necessariamente no oitavo, mas num sexto, sétimo. Acho uma boa equipa, acho que tem boas dinâmicas. É uma equipa divertida de ver. Em casa, lá está, faz a sua fortaleza e, portanto, conto com eles para os playoffs. Sobre o Jogueira, acho que lá está, há que enaltecer o trabalho do treinador e vou recorrer aqui ao site da FPB para me recordar do nome, porque ele vem do Gumirães, da CN2, e tem um trabalho com jovens já considerável. Esteve no Gumirães de Viseu, esteve no Sub-18 do Oliveirense e ele tem um trabalho que já dá frutos e agora está a afirmar-se no Jogueira. Se não me engano, é Sérgio que ele se chama, mas não estou Sim, é recordado. o Sérgio Silva, Sérgio Silva. Podias Sérgio ter Silva. dito e poupado tempo. Peço desculpa. E podias-me ter interrompido. O Sérgio tem feito um bom trabalho e neste Jogueira tem dado palco ao Hugo Ferreira, que estava no Porto 100 minutos, e o Hugo merece esse palco, tem feito ótimos jogos. E depois ele tem trabalhado bem com o Malik Porter, que vem do Cabo, com o Barnstable, que vem do Valongo da CN1. E portanto, com o Tiago Barreto, por exemplo, que é um miúdo que continua a crescer, começou no Sangalhos, está no Jogueira, tem talento, e eu gosto muito da equipa do Jogueira. E lá está, tal como te disse em novembro, é muito bom ver que o Jogueira perde o núcleo de uma era, não é? Das últimas épocas, refaz-se, tem um novo treinador, o que é o quebrar de ciclo de décadas, tem um novo treinador, um treinador jovem, que aposta nos jovens, que aposta em bons estrangeiros e sabe-os trabalhar. E neste momento o Jogueira tem 5 vitórias, 6 derrotas. É uma equipa que dá gosto de ver, lá está. É uma equipa que não se acanha contra quem quer que seja. Foram ao Benfica perder, se não me engano, por 9 pontos e depois na semana seguinte ganharam ao Porto, num jogo em que claramente o Porto menosprezou o Jogueira. O Porto achou que ia ao Caldeirão Verde iam ser favas contadas. O Porto ganhou ao Braga, ganhou ao Varense em casa e pensou que em Jogueira ia ser um passeio. Foi um passeio apenas no jogo da taça, um passeio entre aspas, porque depois de perder para o campeonato, o Porto então levou a sério o Jogueira e percebeu que era preciso jogar como nos playoffs para se ganhar no Caldeirão Verde. E portanto, esse jogo do campeonato foi uma grande lição em que de todo o conjunto de Fernando Sá, eu só elibo o Gonçalo Delgado que fez alguma coisa tipo 17 pontos e 15 ressaltos, uma coisa assim. Ou seja, foi mais Gonçalo Delgado contra o Jogueira. E portanto, o Jogueira muito bem nesse jogo. Esteve muito bem. E esteve bem no jogo da taça, mas depois no jogo da taça o Porto pôs a carne toda no assador e os norte-americanos perceberam que era preciso jogar como o Coronel Alan Williams nesse jogo fez 25 pontos ou lá o que foi. E portanto, o Jogueira está aí para as curvas, é uma equipa perigosa para os adversários, é uma equipa interessante, é uma equipa com músculo e com muita técnica e dá gosto de ver. E os meus parabéns Sim. ao Jogueira. E também, sim, e também olhando aqui para o calendário tanto do Imortal como do Jogueiro, o caso do Imortal não tem necessariamente uma fase em que tu digas que são aqui uma série de 3 4 jogos muito favoráveis, porque é um calendário aqui um bocadinho intermitente, porque agora apanham aqui a 2, 3 jogos em que apanham de facto equipas mais do seu campeonato, digamos assim, e depois Uhum. tem aqui uma sequência que apanham o Benfica e o Futebol Clube do E o Porto, se não Porto? estou enganado, e o Porto, Sim, assim sim. é que é. Já o caso, por exemplo, do Jogueira, este fim de semana vai jogar frente ao Alvarense no Caldeirão do Vai ser Jogueira, um logo ainda por jogo cima, muito um jogo muito bom. promissor. Este jogo vai ser muito promissor e lá está, não podemos descartar aqui uma surpresa. Até porque Sim, o Alvarense continua. Eu creio que o Guga já voltou no Alvarense, mas o Jackson Stormo continua a recuperar de lesão e o Guga vem de uma paragem considerável. Ou seja,
não é uma Ovarense a 100% e bem ligada como já foi. É preciso ter atenção. Exatamente. Vai ser um grande jogo. Sim. E depois tem aqui, acabam por ter, pronto, depois a meio da semana, para a Taça dos Centros frente ao Braga, em Braga. Vêm aqui vão ali ao Barreiro jogar O que contra o Galitos. Depois, sim, sim, sim. novamente, recebem o Braga, vão aqui a Luz. E depois, mas já em março, já depois da pausa da nossa seleção, recebem depois o Benfica também no Caldeirão. Ora, muito bem, muito bem. Olha, Samuel, queres falar aqui mais alguma equipa em específico, olhando aqui para o Deixa-me restante, sim, as equipas que não comentamos? só falar aqui um bocadinho do que é Luz, porque acho que merecem, não é? Uma equipa que o ano passado esteve até à última jornada para se manter. Esta época vão em sétimos. Eu acho que isso é fantástico. Acho que têm feito um bom trabalho. Não é uma equipa que eu diga que tem uma dinâmica fantástica, mas soube recrutar. E algo que devemos tirar o chapéu ao Kellos são duas coisas. Uma é a capacidade de recrutamento, o scouting é bom. Outra é o pavilhão, os adeptos são fantásticos. Mas olhando à equipa do Kellos, há aqui nomes que têm dado o passo. O Wade, o Simmons, o Dixon e o Robinson. Tem sido, lá está, bom recrutamento, têm sido jogadores que embalam a equipa do Queluz e depois o Gonçalo Tavares, o GT, está de regresso com o seu estilo de jogo, estilo em campo e liderança e portanto e o próprio Arnett Almeida. E portanto o Queluz eu acho que é um bom somatório de individualidades que em casa é extremamente perigoso, é uma equipa fantástica em casa porque alia forças com os adeptos, gera-se ali uma dinâmica muito positiva e o sétimo lugar assenta-lhe bem e vamos ver como é que se desenvolve a equipa do Queluz até final. Só dizer que o Queluz, o Imortal e o Braga levam 4 vitórias, o Jogueira leva 5. Pronto. E depois temos o top 5 que, que é sempre interessante, mas não é tão imprevisível quanto daí para baixo. Vamos ver, estou curioso para perceber o que é que o Porto consegue fazer, hum, perceber se o Alvarense consegue segurar o terceiro lugar e se alguém O vence o Porto, Benfica. e desculpa também, só para não querer interromper, o Porto também, nós na altura, quando gravámos há 2 meses, o Porto estava, curiosamente, também está aqui no quinto lugar, se a minha memória não estiver aqui a traiçoar, mas que é uma equipa claramente que a nível do momento de forma não estava nada por aí além. É certo que tem agora vencido aqui alguns jogos, mas há sempre aquele fantasma, digamos assim, de que a qualquer momento possam quebrar aqui em algum jogo e perder um jogo de forma inexplicável. Um jogo em que teoricamente são grandes favoritos para vencer e acabarem depois por outra vez morrer na praia e perderem os jogos. Não tão. Obviamente tem aqui a motivação, porque olhando para a época em si, as coisas não estão a correr de feição. Obviamente, a Europa Já já foi. vem por um canudo já há bastante tempo, portanto já lá vai o tempo, mas há aqui a motivação, obviamente, da questão da Final Four, porque tem a Taça de Portugal daqui por mais ou menos um mesito. Também, curiosamente, contra o Galitos, contra o Ivan Almeida e o Galitos, portanto, também acho que deverá ser engraçado. Mas vamos ver, é como estás a dizer também, também acrescento daquilo que estavas a falar. Não é dizer que possamos ver aqui um Porto diferente daqui para pronto, daqui até ao final da época. A verdade, também foram buscar o Corey Allen, que me parece ter sido uma aposta acertada, e se calhar o tipo de base que necessitariam para dar aqui uma alavancazinha maior na vertente ofensiva. Não é que o Washburn tivesse a dar conta do recado, mas era necessário um jogador que fosse um bocadinho, um base um pouco mais completo, digamos assim, que Sim, fosse é isso capaz de mesmo. dar mais coisas, e parece-me nesse aspecto foi uma apostada, mas prossegue. Eu deixa-me só acrescentar em relação ao Porto, não é que falte qualidade, porque o grupo tem qualidade. Ao mesmo tempo, é um bocadinho daquilo que eu dizia do Queluz. Tu não vês uma equipa, ou seja, tu não vês
um grupo de jogadores. Quando o Porto está a jogar, tu não vês um grupo de jogadores, tu vês um somatório de individualidades que se vão encontrando e que se vão cruzando. E no caso do Porto ainda é mais evidente do que no caso do Queluz. Ok, tem menos treino, tem menos tempo de trabalho juntos, eu percebo isso, mas há claramente aqui a questão individual e há ali jogadores que se hoje me apetece jogar, eu vou jogar tudo o que tenho. Se hoje eu olho para o adversário e penso isto são favas contadas, eu nem sequer me vou cansar com isso. E o Corey Williams, eh, também pela sua experiência, tem mais responsabilidade e acaba às vezes por ser o espelho dessa mentalidade. E portanto, não me surpreenderia se o Porto voltasse a escorregar e surpresa, com surpresas bem azedas nesta fase regular do campeonato. Eh, Vamos ver como é que o Fernando Sá leva a nau. Sim. E também, pronto, e também na altura nós quando gravámos, eles tinham acabado de anunciar o Cornelius Hudson, que tem estado, Ah, claramente tem sim, confirmado aquilo que nós falávamos, que era claramente um jogador também muito necessário para esta equipa do Porto, e também estamos andado aqui com boas exibições, é claramente daqueles jogadores que é como o algodão, não engana, não, e parece-me que ele o Cornelius é diz, muito bom. Desculpa interromper-te, Gonçalo. O Hudson é muito bom. Tem um handicap e para mim tem uma fragilidade que é a explosão não necessária, diria assim, que vai para lá do jogo. Há momentos em que ele a celebrar vai para lá daquilo do que devia ir e arrisca-se a levar técnicas e arrisca-se a muita coisa. Eu lembro-me aqui no jogo da taça. Agora, há uns dias no jogo da taça contra o Jogueira, ele tem um- uma tapinha, nem foi um afundanço, festeja e acerta com o braço no adversário de forma completamente desnecessária. Situações assim em que ele marca pontos, e eu vi isso no jogo contra o Braga, marca pontos e começa a mandar vir com os árbitros, completamente desnecessário. E portanto, arrisca-se a muitas situações e arrisca-se a chegar a fases finais de taça e a playoffs de campeonato e rapidamente ser excluído e ficar com o ónus de momentos menos bons do Porto. Portanto, é preciso gerir. É complicado. O Cornelius já no Vitória era assim, mas quando está numa equipa como o Porto, acaba por ter mais holofotes e mais as atenções sobre si. E é preciso saber gerir, mas é um jogador fantástico. Para o espetáculo, está garantido. Isso é certo. sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Olha, tocando também aqui um bocadinho no Sporting, por isso também tens mais alguma coisa que queres falar de outras equipas. O Sporting, é verdade que agora também estes últimos jogos, obviamente os últimos jogos desde o início do ano, tiveram aqui agora estas duas derrotas mais recentes, obviamente para a Europa, que acabaram, que também eram uma delas, uma derrota completamente esperada, porque estamos a falar do detentor da FIBA Europe Cup, portanto era É verdade. uma tarefa muito complicada para os comandos do Luís Magalhães. Uma equipa que é daquelas equipas que pode estar num bom momento de forma, mas eu sinto sempre que a qualquer momento as coisas podem descambar um pouco. Obviamente, para efeitos de competições europeias, já está tudo arrumado, já podem vir com as calculadoras gráficas à vontade, porque as coisas dificilmente, infelizmente, para o nosso basquetebol português, infelizmente o Sporting já não deverá continuar na, na FIBA Europe Cup. Também os jogos que terão aqui pela frente serão jogos também complicados. Mas também, passando para ti, Samuel, olhando aqui para esta próxima sequência de jogos, vai ser claramente aqui um final de janeiro, início de fevereiro, bastante carregado. Só para as pessoas perceberem, obviamente que agora terão um jogo, irão receber o Vitória, vão a Imortal, vão a Albufeira a meio da próxima semana. Depois, dia 31, vão à Luz. Depois, a meio da semana, vão à Grécia defrontar o PAOK. Recebe o Futebol Clube do Porto no fim de semana primeiro fim de semana de fevereiro para o campeonato. Depois, em casa, frente ao Preavizca, novamente para a FIBA Cup, será apenas especialmente para cumprir calendário. E depois, Ovarense, em Ovar, e logo depois, na semana a seguir, tem depois o jogo da Final Four frente à União Esportiva Oliveirense.
Samuel, isto pode aqui apertar um bocadinho e pode se calhar revelar um bocadinho aquilo que são as lacunas ou as coisas boas que este equipa do Sporting terá para oferecer, não é? É verdade. É uma fase de calendário extremamente exigente para a turma de Luís Magalhães. O Sporting que claramente vive a época mais positiva, diria, das últimas três. Das últimas três, diria que esta é a mais promissora, pelo menos, e que no fim se pode revelar a mais positiva. É certo que o ano passado alcança a final da Taça de Portugal, mas foi o Porto que eliminou o Benfica. Hum, Olhando para o plantel, é um plantel mais completo e agora o André Cruz está a regressar e, portanto, é um plantel bom, é um plantel mais completo. Mas de facto, esta próxima fase do campeonato vai apertar e o Sporting na FIBA Europe Cup, para continuar em prova, ia precisar que todos os jogos fossem muito bons. Primeiro, o Bilbao é o detentor da prova. O PAOK é o finalista vencido da última edição e, portanto, há 2 lugares para 4 equipas. O Sporting precisava, ok, que perdesse com o Bilbao, mas precisava de um jogo incrível em casa para ganhar ao PAOK, além de ganhar aos eslovacos, que não ganhou. E esse jogo também foi muito complicado, porque o Sporting chegou à Eslováquia de madrugada. A caminho do hotel, lembro-me de, eu acho que foi o Malik Morgan, fez um story às 3 e tal da manhã, 4 da manhã, e depois jogaram às 5 da tarde, ou seja, o contexto também não era favorável e o Sporting precisava de jogos fantásticos para continuar na Europa. Portanto, é um objetivo que cai por terra. Agora, cá dentro, é um bocadinho de como está a equipa para lá do Brandon Jones, como é que está o Francisco Amarante, que teve uma fase muito boa, até diria, ao princípio deste mês de janeiro teve uma fase muito boa, agora tem vindo a cair um bocadinho. O mesmo se pode dizer do Malik Morgan, do Diogo Ventura, e portanto, quem tem vindo a crescer mais, aproveitando esta fase menos boa dos colegas, é o Rui Palhares, que vai acumulando melhores números. Portanto, vamos ver como é que está o Sporting para quando for a doer, e a doer é já contra o Benfica e o Porto para o campeonato e depois contra o Oliveirense para a taça. Eh, Serão momentos decisivos, porque primeiro decidem potencialmente em que posição acaba o Sporting para os playoffs do campeonato e depois é a decisão de um título. O Sporting sabendo que, passando à final, potencialmente jogará contra o Porto ou não. Portanto, vamos ver o que é que pode acontecer. Eu acho que são duas meias finais já agora, muito interessantes, mas já lá vamos. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre o Sporting. A mais. Que o Brandon Jones Jr. Foi uma aposta certeira e espero Sim. que o Sporting faça de tudo para conseguir mantê-lo e conseguir entregar entregar, entre aspas, aos jogadores, neste caso a equipa técnica e ao plantel, uma equipa boa para poder ter aqui ao redor deste posto que veio do campeonato sueco, num campeonato bastante competitivo, foi MVP da Liga Sueca a época passada, portanto já vinha aqui com um currículo bastante interessante para o contexto, não só para o contexto do nosso campeonato, mas também para o contexto da equipa do Sporting, que obviamente, como tu falaste, a ser das últimas 3 épocas era mais positiva até agora, porque passaram sempre aqui um bocadinho, em épocas anteriores nunca houve aquela consistência, diria mesmo, Sim. porque Nem obviamente acerto no Vitória, estrangeiro. Nas últimas épocas o Sporting tem trocado os estrangeiros quase todos. Ou seja, aquilo exatamente, que o Porto está a sim, viver esta época foi o que o Sporting viveu nas últimas 2, 3 épocas. exatamente. E eu recordo-me até, inclusive, é que a época passada, a dada altura, já tinham tido alguns estrangeiros, portanto começaram com um grupo de estrangeiros, depois iam fazendo a rotação, depois chegou ao final da época, Foi foi muito tudo para mal. casa, tudo à A sua vida, época e foi é, foi má. Eu acho que as últimas 2 épocas do Sporting foram francamente más a nível de scouting, a nível de gestão de plantel. Há 2 épocas houve anticorpos, a época passada houve má gestão de plantel e de scouting e de construção, portanto foi muito complicado e esta época parece que estabiliza.
Parece que tudo sim, está estabilizado. Veremos até se isto continuar assim, porque este Sporting nitidamente é o Brandon Jones e o resto. E o que é que vai acontecer quando um Benfica, um Porto, uma Ovarense, uma Oliveirense anularem o Brandon Jones? O que é que vai aparecer no Sporting? Vai aparecer o Malik Morgan? Vai aparecer o Francisco Amarante? Quem é que vai aparecer? Quem é que vai assumir? E isto é interessante. sim. E é tal questão, e não só necessariamente pela questão de anular o Brandon Jones, mas sabemos que o Brandon Jones é um jogador que está sempre de olho em todos e em tudo o que acontece durante o jogo. Não é chamá-lo um Jokic da Liga Masculina, porque também teremos calma, obviamente, tínhamos calma, mas é claramente daqueles postos que não é apenas um posto no sentido da palavra, também é um jogador que observa muito o jogo, controla muito o jogo, tem um bom posicionamento, sabe entender os diferentes momentos do jogo e muitas vezes não necessariamente pela questão de anular o jogador, mas se calhar é do género, olha, queres fazer os teus pontos, faz, mas vamos garantir que mais ninguém ao teu redor consegue receber a bola vinda Exato. de ti e pronto, e muitas vezes pode não haver equipas no campeonato que não consigam ter uma forma ou ter um jogador capaz de conter ao máximo o Brandon Jones, mas ter aqui uma boa estratégia para conseguir conter os restantes que estão ali ao redor do posto norte-americano. Muito bem, olha, Samuel, queres falar aqui mais alguma equipa no campeonato ou avançamos já para Acho que de a Final resto Four? continua tudo mais ou menos dentro do mesmo. Exatamente, exatamente. Ora, muito bem, olha, avançando aqui então para a Final Four, é verdade que será apenas jogada a 21 de Fevereiro, obviamente depois aqui também será depois também sempre a Final Four, portanto, sendo dia 21, a partir depois, logo no dia a seguir, no domingo, teremos, obviamente, a Sim, final, que, obviamente, a Final Four irá opor o Sporting Clube Portugal e a União Desportiva Oliveirense, uma equipa que tu até conheces bem. hum, E depois, do outro lado, aqui o confronto, como já falámos há pouco, do Galitos frente ao Futebol Clube do Porto. Obviamente que isto, se fosse no plano teórico, nós nem falávamos disto e íamos avançar já para o próximo tema, mas passando para ti rapidamente, obviamente expectativas também para esta Final Four. E já agora, se ias dar aqui um palpite sobre uma possível final, olhando para estes dois jogos, estás à sabes vontade. que o meu palpite é muito polémico, porque eu já partilhei com alguns amigos que a final é em Albufeira, a meia final também, esta Final Four é em Albufeira e a final vai ser Galitos Oliveirense. É este o meu palpite, de convicção. Eu aposto em 2 Olá. surpresas, e que a final vai ser Galitos Oliveirense. Agora, é provável? Não, mas se acontecer depois vão se lembrar de mim. Hã, eu é tal coisa, que é, tu não tens um Porto perfeito, tu tens um Porto que é de luas, que hoje não estão aqui e perdem o jogo. Tens um Galitos que tem o Ivan Almeida, tem o Carter, tem jogadores, tem o Lisboa, o Bernardo Lisboa. Tem jogadores que estão a dar o passo, que se estão a unir. O Galitos está realmente agora a parecer uma equipa e, portanto, isto começa 0-0 e 5 jogadores de cada lado. E, portanto, hum, eu acho, eu acho que o Porto, se quer vencer o Galitos em Albufeira, na Taça de Portugal, vai ter de fazer um jogo sério. Vai ter de fazer um jogo como fez contra o Sporting de Braga, como fez contra o Ovarense, como fez contra outras equipas. Eh, mas precisa de ter o olho atento. Ao mesmo tempo, na outra meia final, Sporting Oliveirense, eu acho que vai ser um jogo extremamente equilibrado. Depende como é que vão estar os homens mais de cada equipa, depende como é que vai estar o Brandon Jones, depende como é que vai estar o Boeima na Oliveirense, eh, estes dois, mas o resto também, depende como é que vai estar o jogo coletivo do Sporting, o jogo coletivo do Oliveirense. Eu acho que este jogo ainda é mais equilibrado, ainda é mais difícil de prever. Tenho pena é que seja em Albufeira. Eu sei que é algo que está contratualizado há meses. A Taça Federação no feminino também lá foi, mas eu acho que saiu aqui o tiro pela culatra à organização, porque um Galitos Porto e um Sporting Oliveirense, à partida, arrisco-me a dizer que nas meias finais só vai ter adeptos de dois clubes, do Porto e do Sporting, e o pavilhão não vai estar
propriamente cheio. Mas pronto, a minha previsão é essa, Galitos Oliveirense, é surpreendente, mas, mas é a festa da taça, eu acho que vão ser 2 bons jogos. Estou convicto disso, de que vão ser 2 bons jogos. Se não forem, ficarei desiludido. E agora vamos ver. Deixa-me só dar aqui a colherada de que o Porto procura a terceira taça consecutiva. É algo que só aconteceu em 2000 e em 88. O Sporting procura regressar à conquista da taça porque conquistou 3 consecutivas até 23, se não me engano, e depois não voltou a conquistar. O Oliveirense só conquistou uma em 2003, se não me engano, contra o Cabo Madeira. E o Galitos só por uma vez foi finalista em 2014 e perdeu para o Benfica. E portanto, todas as equipas têm algo a ganhar para lá da taça em si, da prova em si, para não dizer que é um boost para o resto da época. Claro, sem dúvida. Portanto, já sabem, se isto correr bem, podem vir buscar aqui este clipe e dizer o Samuel tinha razão. Se isto for tudo ao lado, podem também pegar neste clipe para ir mandar para o Samuel. Pronto. Este gajo não percebe nada disto. Exato. Este gajo é uma fraude. Já sei, é a malta daqui por um mês, quando for a Final Four, a malta vai comentar depois tanto no Spotify, nas plataformas ou até mesmo no YouTube. Exato. É uma dessas duas do género. Ouvimos aqui primeiro, ou este gajo não percebe nada. Ou Este gajo não percebe nada. Este gajo mandou-se só para o ar a ver se colava. Cá estaremos. Olha, eu diria assim: um jogo vai a prolongamento. E no outro jogo ganha a Oliveirense. Portanto, eu acho que o Galitos Porto vai a prolongamento, o Porto ganha, mas acho que vai a prolongamento. E Ok. Sporting e Oliveirense acho que vai ser bastante renhido. Acho que vai ser aqui para o Oliveirense, acho eu. E concordo com o teu ponto, na questão de ser aqui num ponto, digamos assim, mais central do país, obviamente que por uma questão de contratualização e por uma questão já previamente definida, a Taça de Portugal já é neste palco em Albufeira. Em Albufeira ou Portimão? Espera, agora estou na dúvida. Vai ser em Albufeira, mas o ano passado foi no CDC Matosinhos. Ok, E exatamente. noutros anos foi Pronto, em Sines, por exemplo. Mas podia ser em Coimbra. Eu acho que é um ponto pois, mais central, por exemplo. Mesmo que fosse em Sines, não me chocava. Agora, Algarve, e com todo o respeito das pessoas da Albufeira, mas caramba, é longe que dói. Uma pessoa, se quiser ir ver, não pode. Mas pronto, faz tens de parte, tirar, faz parte. tens de tirar ali pelo menos 2 dias de férias, basicamente. É Yeah, um para no fundo, ir, depois o dia do jogo e depois outro para voltar. no fundo. Mas faz Enfim, parte. mas pronto. Sim, acima de tudo, seja uma boa Final Four e Exato, que, exato. obviamente, que seja de muito espetáculo e que as 4 equipas consigam chegar à Final Four num bom momento, porque acho que assim é Sim, que se sim, pode ter também uma boa sim. Final Four e não haja aqui grande intermitência por parte de nenhuma das 4 equipas. Ora bem, avançando aqui antes de irmos à nossa vida, porque parece não, mas já estamos de fim de semana e temos mais que fazer, que é obviamente aqui falarmos um pouco também da pré-convocatória da nossa seleção, do nosso selecionador do Mário Gomes, Uhum. para os próximos 2 encontros, curiosamente contra a Roménia, obviamente um lá, outro cá em Portugal. O primeiro será em Coimbra, a 27 de fevereiro, depois iremos deslocar a Pitesti no dia 2 de março, obviamente depois, cerca de 3 dias depois, também na mesma frente à Roménia. Olhando aqui rapidamente para os pré-convocados, só apenas enumerando, como bases, Hugo Ferreira, Luís Cardoso, Miguel Monteiro, André Silva, Diogo Gameiro, o António da Silva, Rafael Lisboa, o Travante está aqui identificado como base, mas é aquele base extremo, o Francisco Amarante e o Diogo Ventura. Como extremos, aqui uma grande novidade, obviamente o Diogo Seixas, que neste momento joga no Orense, da segunda divisão espanhol, foi pré-convocado para nesta convocatória e depois também, juntamente com o Bruno Araújo, com o Diogo Brito, com o Diogo Araújo, Rodrigo Soeiro, André Cruz, o Vlad Voitzel e o Nuno Sá e o Cândido Sá, e depois compostos
como já falámos há pouco, o Rui Palhares, que tem tido aqui boas exibições e que foi pré-convocado para a Uhum. seleção, o Zazá, o Daniel Relvão, o Ricardo Monteiro e o Gonçalo Delgado. Samuel, eu acho que há claramente aqui nomes surpreendentes do ponto de vista de é claramente merecido estar numa pré-convocatória e quem sabe numa convocatória por aquilo que têm feito ao longo desta época, como já tínhamos falado também já em alguns nomes em off, mas depois também há aqueles nomes que nós dizemos, ok, estão aqui porque já são pré-convocados constantemente e acabam sempre por não ser Sim. convocados, é só mais por uma questão de backup, digamos assim, de caso já que há alguma lesão, alguma quebra ou o que seja, esses jogadores acabam por ser chamados. Mas passando para ti, eu acho que aqui é de surpresa, tirando o Diogo Seixas, momento também vais falar, se calhar o Hugo Ferreira, não é? Porque há não muito tempo ele teve uma lesão bastante complicada, teve aqui algum tempo, um período um bocadinho mais conturbado da sua carreira em termos profissionais, mas passando para ti também, olhando para as tuas Uhum. surpresas, para aquilo também que tu achaste dessa convocatória. O Diogo Seixas está a fazer um bom trabalho em Espanha com o Ourense, onde está o Rafael Lisboa. Está a conseguir crescer, está a conseguir fazer bons números e isso é promissor numa primeira FEB, ou seja, a segunda Liga Espanhola, que é muito intensa e muito equilibrada. Depois dar a nota da presença do André Cruz, que regressa de lesão, está a aquecer os motores. Creio que ainda não vai ser convocado, creio eu, não é? Especulando, vamos ver. E se já for convocado é bom sinal, é sinal que está pronto para dar o seu contributo. Depois falta saber quem é que sai da convocatória. Hum, e sim, o Hugo Ferreira, por aquilo que tem feito no Jogueira, tem assumido esse papel que ele procurava, porque claramente ele queria minutos, é natural. No Porto não conseguia esses números, infelizmente. Conseguiu no Jogueira e isso é ótimo para ele. Está a conseguir evidenciar-se e fazer uma boa época e, portanto, merece esta pré-convocatória. Depois é como tu dizes, há aqui nomes que não vão falhar, não é? Que nós já sabemos que lá estarão por mérito e porque são nomes com muita experiência e vem no seguimento daquilo que a seleção tem feito. Estou curioso para perceber se o Cândido Sá, por exemplo, vai ser chamado, mas não espero muitas surpresas na convocatória. Estou curioso também para perceber se o Rui Palhares vai ser de novo chamado à seleção, mas como te disse, não espero aqui grandes surpresas. Destaca aqui o Vlad Voits, que sabemos que vai à partida, porque costuma ir, está a viver uma boa fase da época. Curioso que um bocadinho contrastando com o Porto, no momento em que o Porto está a viver uma fase não muito boa ou intermitente, o Vlad está a afirmar-se e mostra muito trabalho e tenho gostado de ver. E pronto, o Travante Williams continua a dar cartas em França, e portanto acho que o Diogo Brito continua em alta em Espanha, está lá em cima a lutar pela subida à ACB, e portanto não espero grandes surpresas. Eu, no dia em que muitos internacionais portugueses fecharem a página e disserem que não vão mais à seleção, no dia em que o Miquel Queiroz, o Diogo Ventura, o Diogo Gameiro, eh, entre outros, digam, o Ricardo Monteiro eventualmente, digam, para mim vivi o suficiente da seleção, estou muito grato e agora dou o passo ao lado. Nesse dia que eu fico expectante para ver quem é que se segue, porque há muito talento, eh, e há cada vez mais talento, portanto não se cinge a qualidade do basquetebol da seleção nacional masculina e feminina, não se cinge às atuais gerações. Há muito talento por aí. Sem dúvida, sem dúvida. Pá, olha, eu Dito gostei isto, bastante. deixa-me só dizer que espero 2 vitórias contra a Roménia. Seria muito bom. Seria muito, muito bom. Olha, olhando para esta pré-convocatória, obviamente, é apenas uma pré-convocatória, portanto também vale o que vale, digamos assim. Sim. Há, obviamente, muito destaque àquilo que tem sido aqui o desempenho de alguns jogadores que têm feito até agora boas épocas em Portugal e que viram a sua, viram isso servir como uma recompensa para esta pré-convocatória. Obviamente, o caso, como já falámos há pouco em off, tanto do Hugo Ferreira, o Miguel Monteiro também está a fazer uma bela temporada. No Alvarense já tinha vindo uma boa época no Jogueira, portanto também Uhum. fazer uma continuidade do mesmo. O André Sim. Silva, como falaste há pouco, pela questão
da boa época que está a desempenhar no Imortal. Obviamente o André Cruz, que está a regressar, isto também está aos poucos, está em crescendo e vai emilhando aqui minutos e boas exibições jogo após jogo, e acho que vai ser uma peça também muito importante, não só para a seleção no seu futuro, mas obviamente também para a equipa do Sporting. O Vlad Voicu, que já dispensa apresentações também, é um jogador bastante importante e com bastante influência para a seleção. E depois, obviamente, na questão dos postos, como tu já falaste, na questão do Rui Palhares, que esperemos que possa ter aqui uma possibilidade de aparecer nesta convocatória, e também o Nuno Sá, que o ano passado representou o Futebol Clube do Porto, também com muitos anos de campeonato, também nomeadamente no Imortal. Também posso ter aqui uma boa presença devido à sua chamada. Ele neste momento já a jogar no Rebento Lluc Major, também na segunda divisão espanhola. Mas obviamente vamos ver, é apenas pré-convocatória, vale o que vale. Obviamente os convocados, só aqui vendo rapidamente, ainda não está aqui, pronto, mas deverá ser depois mais próximo ali, se calhar 2 semanas antes do Sim, estágio deve em ser daqui si. a uma semana e meia, 2 semanas. Sim, início de fevereiro. Exatamente. Exatamente. Mas pronto, obviamente que vemos agora se Portugal depois também consegue, como tu disseste e bem, parece que não, mas obviamente neste grupo, para quem ainda não está bem recordado, os 3 primeiros passam à próxima fase. Portugal neste momento leva uma vitória e uma derrota. Ganhamos frente a Montenegro, em Montenegro, e depois também temos aqui esta derrota, um bocadinho morrer na praia, como costuma dizer, contra a Grécia, Foi mesmo. em Portugal. E obviamente depois também terão aqui este jogo que poderá ser muito importante, não só para as contas, mas também para a motivação de Portugal para enfrentar os últimos 2 jogos deste grupo B, desta primeira ronda de qualificação para o Mundial, pois obviamente os 6 primeiros passam para uma segunda ronda. Muito bem, olha, Samuel, eu acho que estamos conversados por hoje. Também acho que foi um episódio porreirinho. Acho que a malta também gostou bastante aqui deste bocadinho de conversa. Antes de passar para ti, já agora só também fazer publicidade aqui do costume, aqui neste cantinho. Já sabem que se também seguir e ver e seguir este podcast do Podtecnico, já sabem, YouTube, plataformas podcast, Spotify, Apple Podcasts, o podcast já não, porque infelizmente já acabou, portanto, RIP. Obviamente também no YouTube, é só subscreverem o canal e também seguir-nos também nas plataformas de podcast. Não se esqueçam também das estrelinhas. Comentários, se quiserem também falar um bocadinho também daquilo que tem sido para vocês as maiores surpresas ou desilusões do campeonato. Tem também aqui um bocadinho para outras coisas que nós não falámos, que vocês queiram também comentar. Estão à vontade e, portanto, obviamente que da minha parte é tudo. Samuel, passando para ti, este fim de semana vai estar em algum jogo? Não, este fim de semana não vou estar em nenhum jogo, vou estar a trabalhar para o Mais Futebol, que é o meu emprego, e portanto estou a trabalhar para o Mais Futebol e estarei à distância a ver muita coisa, a ver todas as modalidades quanto existentes neste universo, e estarei de olho no nosso basquetebol, naturalmente, mas conto daqui a uns dias voltar aos jogos. Este fim de semana não vou estar. Deixa-me só voltar a apelar e a lembrar à malta que todas as semanas, aliás, de 2 em 2 semanas, há a magazine das ligas BetClick, em que recordamos a matéria toda, conversamos com jogadores, treinadores, etc., na FPB TV, e depois, uma vez por mês, temos o programa Mais 351 com a malta que anda a dar cartas lá fora, e portanto é bom para saber o que é que os portugueses andam por aí a fazer. Deixo esses convites e obrigado, Gonçalo, uma vez mais para estar com vocês, é sempre um gosto. Sempre um grande abraço e não se esqueçam, esta jornada acho que promete, porque há aqui jogos bons, como já falámos há pouco, Jogueira Ovarense, teremos um Oliveirense Benfica, Uhum. obviamente o Vasta Gama Porto, pelo significado que tem Sim, sim. no distrito do Porto. Portanto, aqui muitos e bons jogos para acompanhar também na FBTV, que acho que para a malta que ainda não sabe, é gratuito. É só criarem conta e verem os jogos todos que vocês quiserem. E já sabem também, como o Samuel já o disse, também o Mais 351 também faz também aqui um balanço, um apanhado um pouco do que é os portugueses pelo mundo, digamos assim, Exato, do exato. nosso basquetebol português. Mas pronto, obviamente fiquem muito bem.
Um grande abraço a todos, fiquem bem, até para a semana. Obviamente para a semana iremos também ter na mesma o episódio da NBA. E é isso. Tchauzinho, um grande abraço e fiquem bem.